Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 1 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. E Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Aqui é Paulo Barbosa. Hoje nós vamos meditar sobre essa parábola, e essa parábola o próprio Senhor nos explica. Mas antes, aquele pedido de sempre: se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, deixe a sua mensagem, os seus comentários na pregação de hoje e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Quando você faz isso, você pode ter certeza, você vai estar colaborando e me ajudando
nessa missão de evangelizar. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos meditar sobre a parábola do semeador. E essa parábola Jesus vai explicar. E é interessante que primeiro Jesus vai falar para todos e depois ele vai explicar. Como diz no versículo 10, ele vai explicar para aqueles que estavam com ele e também para os 12 discípulos. E essa parábola hoje, meus irmãos, ela se atualiza na nossa vida. E os personagens dessa parábola são, primeiro, o semeador, a semente e os terrenos que vão receber essa semente. O semeador é Jesus e cada um de nós que levamos a palavra. Semeamos aquilo que vem de Deus. E o terreno são os corações. Então Jesus vai dizer, a partir do versículo 15, os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Mas logo que a escutaram, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Esse é o primeiro terreno. Aqueles que estão à beira do caminho. E esse estar à beira do caminho, meus irmãos, nós podemos entender também como aqueles que ainda não tomaram uma decisão, de pessoas que vão à igreja, que participam de muitas coisas, mas que ainda têm a vida dividida entre Deus e o mundo. E aí, quando essa pessoa recebe a palavra de Deus, como ela ainda não se blindou contra as investidas de Satanás, Satanás vai chegar e tirar aquela semente, vai tirar aquela palavra. Satanás vai mostrar para aquela pessoa que aquilo é impossível de acontecer na vida dela. Então hoje, meus irmãos, nós somos chamados a tomar uma decisão. Nós não podemos nos dividir entre Deus e o mundo, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Nós temos que tomar uma decisão. Se alguém está à beira do caminho, o Senhor te chama hoje para decidir qual lado da estrada você quer ficar. E essa decisão é uma decisão individual, porque enquanto você não se decidir totalmente pelo Senhor, você sempre vai ficar na dúvida. Satanás, ele vai sempre ter a porta aberta para arrancar, para tirar de você aquilo que a palavra de Deus tentou produzir na sua vida. E o segundo, no versículo 16, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, são inconstantes e quando chega a tribulação ou perseguição, eles logo desistem. O coração desse terreno pedregoso é o coração que precisa de muita cura, de libertação. Sabe quando a pessoa ouve uma homilia, uma pregação, uma canção que fala de Deus e o coração dessa pessoa se alegra. E aquela pessoa, ela sente que a vida dela vai ser transformada. Mas aí, quando vem a tribulação e a perseguição, a pessoa desiste. Quantos terrenos existem assim? Quantos corações
ainda estão assim. E se você se sente assim, é tempo de conversão, é tempo de decisão. E o interessante na parábola do semeador é que a semente é a mesma. Então o que determina o fruto é a maneira que o coração recebe. É a maneira que nós deixamos Deus agir na nossa vida. E esse terreno pedregoso é aquele que não tem raiz. Sabe, meus irmãos, aqueles que ainda não aprofundam na fé, aqueles que ainda vivem uma religião superficial. Às vezes a pessoa diz: eu vou à igreja domingo, eu ajudo as outras pessoas, e tudo isso é importante, mas nós precisamos aprofundar a nossa fé e criar raiz. Ela se dá à medida que nós vamos trabalhando o nosso relacionamento com Deus, à medida que nós intensificamos a nossa oração, a comunhão com Deus. Porque se nós estivermos fortalecidos, nós vamos lembrar dessa parábola que Jesus contou também, quando ele disse que aquele que ouve a palavra e a põe em prática é semelhante a um homem que construiu, que edificou a sua casa na rocha. Meus irmãos, nós precisamos criar raízes, porque o que vai nos segurar são as raízes fundamentadas, fortalecidas. Quando nós enraizamos a nossa fé em Jesus, nós temos forças para suportar todas as tribulações e as provações que vêm contra nós. Já o terceiro tipo de terreno é aquele que recebe a semente entre os espinhos. E Jesus explica, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações, a ilusão da riqueza e outros desejos, essas coisas sufocam a palavra e ela não produz frutos. Meus irmãos e minhas irmãs, o quanto esses espinhos do mundo têm sufocado a boa semente que nós recebemos da palavra. Quantas e quantas vezes as preocupações do mundo têm nos impedido de viver na presença de Deus. Quantas e quantas vezes as pessoas acabam colocando como prioridade as coisas terrenas, e isso vai sufocando essa verdade de Deus na nossa vida. E essa palavra, essa semente que nós recebemos, ela não produz frutos. Quantas pessoas perderam a fé? Quantas pessoas não creem mais em Deus? Quantas pessoas não conseguem ter mais tempo, nem para si mesmo, nem para Deus, nem para a família? Por causa das preocupações, da ilusão da riqueza, dos desejos, da cobiça. E Jesus, também quando ele falou no Sermão da Montanha, ele disse: olhem as aves do céu, elas não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celeste as alimenta. Vós valeis muito mais do que elas. Nós temos que lutar porque as preocupações do mundo, a sede de ter, de poder, são armas que o inimigo usa para roubar o nosso tempo, para não nos deixar concentrar na verdade da palavra de Deus, para não nos deixar viver uma vida digna de filhos de Deus. E nós temos que lembrar que as coisas do mundo são passageiras, mas o que vai ficar na nossa vida, o que vai determinar a nossa eternidade,
é aquilo que nós vivemos da palavra de Deus na nossa vida. E se nós deixarmos as coisas do mundo nos dominarem, nós não vamos conseguir produzir frutos. Nós não vamos conseguir ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. O mundo, ele é cruel nesse sentido, porque todos os dias e cada vez mais o consumismo tem tomado conta das pessoas, e muitas pessoas já não têm mais tempo, e nós devemos vigiar, cuidar do nosso tempo e não deixar que nada tire de nós o precioso tempo para o nosso relacionamento com Deus. E por fim, Jesus vai dizer: aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. E aqui está a mensagem para nós refletirmos. Todos nós, meus irmãos, podemos ser esse terreno bom quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a mensagem do Senhor e lutamos para que ela caia no nosso coração e nada e nem ninguém roube essa semente, roube essa palavra de Deus. Eu já vi muitos casos de pessoas que tiveram essa primeira experiência com Deus, mas às vezes agiram tanto na emoção que não se preocuparam em criar raízes, que não conseguiram se desligar das coisas do mundo. Por isso esse alerta hoje. Nós podemos fazer do nosso coração esse bom terreno para receber a palavra de Deus e para dar frutos para a glória do seu nome. A decisão é minha, a decisão é sua. E nunca se esqueça, a semente, ela é poderosa porque ela vem de Deus. Então nós precisamos tomar a decisão de fazer do nosso coração esse bom terreno. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, o Senhor sabe quanto todos os dias nós travamos uma grande luta com Satanás, que tenta de todas as maneiras desviar a nossa atenção, que tenta de todas as maneiras não permitir que nós possamos ouvir e meditar a sua palavra. Por isso, Senhor, nesse dia eu quero te pedir, pelo poder do teu santo nome, que cada um que hoje está ouvindo essa palavra possa tomar essa decisão. Eu não vou somente ouvir, eu vou lutar para praticar. Eu vou lutar contra todo o mal que se levanta contra a minha vida. Eu vou ter tempo para o Senhor, eu quero me dedicar ao Senhor, para que assim a graça e a bênção e a vitória possa acontecer e possamos produzir frutos de conversão na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.